Saudamos a amada igreja no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Chamada adoração. Espero no Senhor com todo o meu ser e na sua palavra ponho a minha esperança. Espero pelo Senhor mais do que as sentinelas pela manhã. Sim, mais do que as sentinelas esperam pela manhã. Ponha a sua esperança no Senhor, ó Israel, pois o Senhor há amor leal e plena redenção. Trecho extraído do Salmo 130, do 5º ao 7º verso. Neste instante, nós baixemos nossas frontes para a oração de adoração. Nós convidamos a nossa irmã Sônia Sotano, que nos eleve. Baixemos mais uma vez nossas frontes. Convidamos a congregação para colocar-se em pé. Vamos entoar o hino de adoração Segurança Bendita. Oh
entoando o hino, e convidamos então a igreja para que se coloque em sentido de oração, baixe suas frontes, comece o processo já de confissão, para que todos nós possamos receber de Deus a sua bênção. Logo após o trabalho do coral, nós convidamos, logo em seguida, nós convidamos o presbítero Laurimar para que ele nos eleve em oração de confissão.
Este é o momento de ofertório, o momento em que cada um de nós, membros desta igreja, temos a obrigação de estar trazendo à frente os nossos dízimos. Nós estaremos nos colocando em pé neste instante, nos preparando para este momento. Convidamos aos nossos visitantes que se sentirem à vontade, também o Galeão Filácio estará aqui à frente para trazer as suas ofertas. Estejam à vontade também nesse momento. Coloquemos-nos em pé para que nós possamos entoar o hino Vaso de Bênçãos.
agradecemos pelas pessoas que ofertaram, agradecemos também pelas que não puderam chegar a colocar nesse momento. Mas o Senhor conhece o seu coração, abençoe as coisas, em nome de Jesus, no perdão do nosso pecado. Continuamos em pé, convidamos o grupo de louvor para que venha à frente, para os cânticos congregacionais. Boa noite, irmãos. Gostaria de saber se há algum visitante de primeira vez conosco hoje. O irmão, seu nome? Evandro. Evandro, muito obrigada pela sua presença. Estamos muito felizes que você está aqui conosco. Espero que você realmente sinta o poder de Deus na sua vida hoje e volte mais vezes. Amém? Vamos aproveitar o primeiro cântico. Mais um. Seu nome? Ulisses. Luiz. Desculpa, Luiz. Muito obrigada pela sua presença também. E vamos aproveitar esse primeiro cântico para cumprimentar os nossos visitantes, dar as boas-vindas. Sobre as
Na verdade, se você deixar o barco da sua vida nas mãos de Deus, você sabe que será só poder. Amém? As lutas podem vir, as tribulações podem vir, mas se o barco da sua vida estiver nas mãos de Jesus, não há tempestade que possa derrubar você. E a palavra de Deus, na verdade Deus deixou a palavra dele conosco para que nós tivéssemos sempre a lembrança dos seus grandes feitos pelo seu povo ao longo da história. Então, nos momentos de dificuldade, você pode sim trazer à memória tudo aquilo que Deus já fez pelo povo e até mesmo o que Ele já fez na sua vida, porque eu acredito que Ele deve sim ter feito grandes feitos na sua vida. Amém? Então vamos lá. Deus te ama.
talvez o seu milagre hoje seja que Deus ressuscite os seus sonhos. Talvez você tenha sonhos no seu coração e tenha deixado eles para trás por algum motivo. Que nessa noite, você que tem esse sonho que está perdido, consiga ter o seu sonho novamente levantado no seu coração, por meio de Jesus Cristo. Amém?
remova a pedra da sua vida, te chame pelo teu nome, te chame para fora, do lugar onde você está, e que realmente a sua vida seja transformada, em nome de Jesus. Amém? A congregação pode se sentar. Convidamos os nossos pequeninos e as nossas pequeninas para que venham à frente, estarem se preparando para o cultinho infantil. Convidamos nesse instante para uma oração o nosso irmão Felipe, para que baixemos nossas frontes mais uma vez. Vamos pedir a Deus para cuidar dessas pequeninas vidas. Oremos. Vamos localizar na palavra de Deus o texto que está no Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo de número 12, entre os versículos 17 e o versículo de número 21. Mateus, capítulo 12, entre os versículos 17 e 21. Vamos ficar em pé. Vamos acompanhar a leitura da palavra de Deus. Diz assim o texto. Mateus capítulo 12, de 17 a 21. Para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta Isaías. Eis aqui o meu servo que escolhi, o meu amado, em quem a minha alma se compraz. Farei repousar sobre ele o meu espírito, e ele anunciará juízo aos gentios. Não contenderá, nem gritará, nem alguém ouvirá nas praças a sua voz. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega, até que faça vencedor o juízo. E no seu nome esperarão os gentios. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega. Em seu nome esperarão os gentios. Vamos orar? Senhor, nós te damos graças porque aqui estamos mais uma vez debruçados diante da tua palavra e com santa expectativa para ouvirmos a tua voz. Que o Senhor fale ao nosso coração de maneira poderosa. Que o Senhor derrame sobre nós a tua graça, a bênção, ó Deus, da compreensão de tudo aquilo que esta passagem bíblica significa.
que o Senhor nos dê discernimento e nos dê sabedoria para aplicarmos as verdades eternas que agora aprenderemos na nossa existência, para que de fato sejamos agraciados pelo Teu bálsamo curador, de fato sejamos agraciados pela Tua santa e amparadora presença na nossa vida, e uma vez abençoados por esta presença bendita, possamos como Teus discípulos levar o Teu Evangelho adiante da mesma forma que Ele nos visitou um dia. Seja Deus conosco, em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar. Meus irmãos, esta passagem bíblica, este texto do Evangelho de Mateus, ele remonta um texto muito antigo, um texto do profeta Isaías, no capítulo 42, aonde o profeta Isaías está registrando uma palavra profética messiânica, aonde o profeta Isaías estava registrando, portanto, uma profecia messiânica. No Antigo Testamento existem várias palavras proféticas que caminham nessa direção, na direção de poder trazer um retrato bastante vívido de quem seria Jesus que tanto o povo de Israel esperava. E o profeta Isaías se estabeleceu na história como um dos mais notáveis profetas messiânicos que nós temos notícia. Nós podemos encontrar, podemos conferir no Evangelho de Mateus muitas profecias de Isaías que mostram já 600, 700 anos aproximadamente antes do advento do Cristo, como seria Jesus, como ele trataria o povo, como ele pregaria o Evangelho da salvação, a boa nova do reino de Deus, e como ele impactaria a história da humanidade através do seu legado messiânico. E aqui então Mateus está trazendo, está reavivando esta profecia de Isaías 42 para mostrar um retrato bastante vívido de quem era Jesus e já para aquela geração que o ouvia. A disposição de Mateus era mostrar que Jesus de fato era aquele que não discutiria, não contenderia com ninguém, era aquele que não gritaria pelas praças, a sua voz não seria ouvida em alto som pelas ruas, aquele que possui um espírito manso, aquele que está sempre atento à fragilidade humana, aquele que está sempre com o seu olhar misericordioso voltado àqueles que sofrem, aquele que é muito bem agraciado com uma grande paciência e coloca a sua vida à disposição da humanidade. Neste texto nós vemos esse retrato de Jesus. E o texto diz exatamente isso, que Jesus seria aquele que não esmagaria a cana quebrada e nem apagaria a torcida que fumega. Mas o que isso quer dizer? Não é? O que Isaías, no capítulo 42, quis dizer com isso a respeito de Jesus? O que Mateus estava confirmando naquele momento, que dizia a respeito a Jesus, que tanto é importante e que é usado termos como esses, até mesmo estranhos para nós, distantes de Mateus e muito mais de Isaías com relação a Jesus. Que retrato exatamente o Evangelho quer pintar de Jesus e mostrar para você hoje que Jesus é alguém que não esmaga a cana rachada ou quebrada e que não apaga a tal da torcida que fumega. O que é isso? O que é que Deus quer nos mostrar nessa noite? Então nós vamos caminhar por 3 aspectos. Primeiro nós vamos
entender o que isso quer dizer, o que significa que Jesus é uma pessoa, é um ser humano e divino, é Deus em forma de homem conosco, que não esmaga a cana quebrada, em primeiro lugar. Vamos entender o que significa dizer que Jesus é aquele que não apaga a torcida que fumega. É isso. E em terceiro lugar, nós vamos entender qual é a nossa responsabilidade como discípulos de Cristo e agraciados por essas qualidades de Jesus em seguir o caminho do nosso Mestre. Vamos caminhar por 3 etapas, então eu quero te convidar a mergulhar nesta maravilha de ensino que vem da palavra de Deus para nós nesta noite. Primeira coisa então, o que significa espiritualmente falando uma cana quebrada e que Jesus é aquele que não esmaga um caniço quebrado? Caniço e cana fazem parte do mesmo contexto, são a mesma coisa. Me lembro que na casa da minha avó, em São João da Boa Vista, tinha muita cana de açúcar plantada no quintal, um quintal enorme. E a diversão dos meninos, eu e meus primos, era passar as tardes das férias cortando cana, descascando e chupando cana. Era bom demais, calórico, mas bom. Mas para quem tinha o tipo físico do meu filho Felipe, que era o meu caso, caloria não fazia mal nenhum. E a cana, ou o caniço, ou a vara, que você quer escolher, tudo bem. Nos dias de Jesus, ela brotava naturalmente na beirada dos rios. E não precisa nem dizer que ela era uma vegetação muito frágil. Ela era tão frágil que com o tempo, com os ventos e com o desgaste natural, ela começava a ficar oca. E as crianças cortavam essa cana ou esse caniço oco e faziam flautas para tocarem umas para as outras. Aliás, na semana passada nós falamos de uma passagem sobre as crianças que tocavam flauta e vocês não dançaram. Lembra disso? Nós cantamos lamento e vocês não choraram. Era hábito, as crianças pegavam as canas ocas, cortavam, fabricavam flautas de maneira artesanal para poderem se divertir um pouco. Mas a cana é isso. Os caniços eles brotavam naturalmente na beira das águas, na beira dos rios, dos lagos, das represas, e na verdade ela era uma espécie de bambu. Poderíamos dizer aqui que ela é prima do bambu, não é? É um gênero vegetal bastante próximo ao bambu. E era muito comum que quando se avistasse vários caniços brotando de dentro da margem dos rios, dos lagos e das represas, se avistasse caniços tenros, caniços fortes, saudáveis e rígidos, e também caniços pálidos, caniços que mais pareciam uma palha, caniços que já estavam loucos, que já estavam trincados, já estavam rachados, e que bastasse um vento muito forte, eles quebrariam ao meio e virariam fatalmente palha na beirada do chão. Uma cana quebrada mal consegue ficar em pé. Uma cana quebrada, quando ela se quebra, quando ela está oca, ainda ela é usada para ser usada para fabricar uma flauta. Mas quando ela quebra, ela não serve para mais nada. E o interessante é que Jesus, ele é comparado àquele que não esmaga a cana quebrada. Ele é o ser, ele é Deus, ele é o Cristo, que ele não serve para acabar de destruir aquilo que já está sendo destruído pelo tempo ou por uma circunstância qualquer. E essa é a afirmação de Mateus. Se você notar, esse versículo 17 está dentro do capítulo 12 de Mateus, que
fala sobre uma sequência de curas que Jesus faz, especialmente no dia do sábado. E os judeus não suportavam na sua legalidade, no seu legalismo, que ninguém infringisse as leis da Torá com relação ao sábado. Para vocês terem uma ideia, até mesmo o número de passos que uma pessoa podia dar no sábado, que era o dia de descanso, o Shabat, eram contados. Quanto mais alguém ir para uma sinagoga e ter uma atividade de cura como Jesus fazia. Se você notar um pouquinho antes do versículo 17, nesse mesmo capítulo 12, Jesus havia acabado de curar um homem com a mão ressecada num culto na sinagoga no dia de sábado. Ele estava sendo duramente criticado pelos fariseus porque ele havia realizado aquela cura no dia de sábado dentro de uma sinagoga. E aí então Mateus faz essa afirmação: olha, mas espera lá, Jesus é muito diferente de todo esse contexto de legalidade que vocês imaginam que existem e que é a palavra final para vocês em termos de religião. Jesus é muito diferente disso. Jesus é aquele que, 2 pontos, não esmaga a cana quebrada e não apaga a torcida ou o pavio que fumega. Jesus é aquele que não vem para terminar de quebrar aquilo que está começando a se quebrar. Jesus vem para consertar as coisas e faz isso de uma maneira mansa, de uma maneira suave, de uma maneira tranquila, sem grito, sem alvoroço, impondo o seu poder pela mansidão. E ainda que ele fosse julgado como um homem fraco, ele foi o mais forte dos seres humanos que nós temos notícia sobre a face da terra. E o interessante ainda aqui é que essa palavra ela é especialmente dirigida no primeiro momento àqueles que fazem parte do povo de Deus. Porque a crítica que estava sendo feita a Jesus dizia respeito exatamente às pessoas do âmbito do povo de Deus. Ao final do texto apenas é que o texto aponta para fora, aponta para os gentios, aponta para aqueles que ainda iriam conhecer a Deus, para que assim conhecessem a Deus como de fato Ele é na face de Cristo, como aquele que não esmaga a cana quebrada, nem apaga a torcida ou o pavio que fumega. Agora, qual é a importância disso exatamente para nós? Gente do povo de Deus que tem um Senhor que é Jesus, que não esmaga a cana quebrada. Eu não sei como você entrou aqui nessa noite. Cada um de nós tem algumas particularidades que são guardadas no coração e que ninguém conhece. Mas nós estamos diante de um Deus que sonda os corações e sabe todas as coisas. Um Deus que é onipotente, porque pode todas as coisas. Um Deus onipresente, que está em todos os lugares ao mesmo tempo, inclusive no nosso coração. E um Deus onisciente, um Deus que sabe de todas as coisas. Esse Deus, Ele não esmaga a cana quebrada. Então talvez você tenha entrado hoje à noite, neste culto, como uma cana quebrada. Talvez o seu coração tenha sido rachado, tenha sido trincado, tenha sido ameaçado, tenha sido esfacelado pelas palavras duras de alguém que você não esperava. Talvez você tenha entrado esta noite na casa de Deus quebrado por causa da ira desnecessária e tola de alguém. Talvez você tenha entrado na casa de Deus nesta noite completamente quebrado por ter sido traído por companheiros de confiança. Quem sabe você tenha entrado nesta noite, neste recinto, na casa de Deus, com a sua vida quebrada porque alguns dos seus sonhos mais preciosos fracassaram. Porque os
seja uma cana quebrada em nome desse fracasso. Talvez você esteja com seu coração completamente quebrado por traumas do passado que só você e Deus conhecem. Se você entrou na casa de Deus nessa noite, dessa forma, saiba que você entrou para cultuar, para louvar e estar diante da face de um Deus presente, de alguém que é o Senhor da igreja, chamado Jesus Cristo, que morreu na cruz no seu lugar, e é aquele que não esmaga a cana quebrada, que não está aqui para julgar os seus sentimentos, não está aqui para acabar de quebrar o que já está quebrado. Você está diante da face de um Deus maravilhoso, manso, de misericórdia, um Deus de amor, que se sabe que você foi quebrado por uma palavra dura de alguém, ele não está aqui para lhe dar uma palavra mais dura ainda. Sabe esse Deus que se você está aqui quebrado porque você foi traído, muito menos ele irá trair o seu coração e os seus sentimentos. Sabe esse Deus que se você entrou aqui com um sentimento de fracasso, um gosto amargo na boca, de não ter visto seus sonhos e projetos cumpridos, você está diante de um Deus que não quer fazer com que esses projetos naufraguem por completo, mas muito pelo contrário, você está diante de um Deus que ressuscita sonhos. Nós acabamos de cantar isso. Nós estamos diante de um Deus maravilhoso, nós estamos diante da face de um Deus misericordioso que nos levanta do pó e faz com que nós realmente vivamos um milagre na nossa existência. Esse é Jesus, aquele que esmaga a cana quebrada. Você quer um exemplo de como Jesus procedia? Você pode se lembrar de como Jesus tratou Pedro depois de tê-lo negado por 3 vezes. Pedro, nosso grande representante na Bíblia, não é? Nós dizemos que Pedro tem um temperamento muito próximo de quase todos nós. No momento nós dizemos que seguiremos Jesus até a morte, e depois de alguns minutos nós estamos negando Jesus. Pedro fez isso. No momento dizia que seguiria Jesus até a morte, e um momento depois ele estava negando Jesus não apenas uma vez, mas acabou por negar Jesus por 3 vezes. Jesus foi crucificado, Jesus ressuscitou ao 3º dia. Pedro se desilude com essa questão, com toda essa situação, crê na obra da ressurreição, confere com os próprios olhos que Jesus havia ressuscitado, mas muito entristecido, Pedro volta para o lado, volta para a sua pescaria, e quando Jesus resolve reencontrar com Pedro, o que é que Jesus fez? Jesus olhou bem nos olhos de Pedro e disse o seguinte: muito bonito, hein, Pedro? Ó, pezinho. Muito bonito. Eu não te falei que você ia me negar 3 vezes? Cara, você disse para mim que ia morrer comigo. E eu disse para você que você ia me negar. Você me negou. E aí? O que você tem a me dizer? Foi isso que Jesus fez? Mas eu garanto para você que no lugar de Jesus, muitos de nós faríamos isso também. Sim ou não? Jesus fez o seguinte, olhou bem nos olhos de Pedro, aquele olhar penetrante, e diz aqui para Pedro: Pedro, tu me amas? Imagina o semblante de Pedro, né, cabisbaixo, Senhor, eu te amo. Pedro, tu me amas? Senhor, eu te amo. Pedro, tu me amas? Senhor, o Senhor sabe todas as coisas, o Senhor sabe que eu te amo. Vai e apacenta as minhas ovelhas. Esse é o Cristo diante do qual nós estamos perante a face agora. Portanto, se você é Pedro, se você entrou na casa de Deus nessa noite com o seu coração retorcido, porque talvez você tenha negado Jesus pelos seus atos, pelas suas palavras, pela sua conduta, não importa. Jesus está dizendo que Ele não está nessa noite aqui para julgar o teu coração e acabar de quebrar a cana que já está quebrada. Esse é o Jesus que nós cremos, o Jesus da mansidão, o Jesus que nos levanta do pó
e o Jesus que vem ao nosso encontro para consertar a nossa vida e não para quebrar. Você está diante desse Deus bendito e maravilhoso. Jesus faz mais, diz o texto. Além de não esmagar a cana quebrada, ele não apaga o pavio fumegante. Simples de entender o pavio fumegante. Você deve ter uma vela em casa. Pode fazer essa experiência sem muito risco. Faça de preferência na cozinha, porque se você fizer alguma coisa errada, você coloca embaixo da água e a vela não coloca fogo na casa. Você já viu ali a velinha quando você acende e depois assopra? Ela fica fumegando. A torcida, que é o pavio torcido que fumega, é isso. É o pavio fumegante. E é isso que Mateus está falando a respeito de Jesus que não esmaga a cana quebrada. Ele também não apaga a torcida que fumega. Ele não vai ali com o dedinho, o óleo dele e fala assim, ó. Jesus não faz isso. O que é que Jesus quer antes? Ele quer colocar fogo de volta na lamparina. Ele quer que esta lâmpada que outrora brilhava e ardia no fogo santo de Deus, volte a brilhar novamente, volte a ser acesa de novo. Aqui, a torcida que fumega não era um pavio de uma vela, preste bem atenção. Nos tempos de Jesus, ou nos dias de Jesus, esse pavio, ele ficava para fora de uma lâmpada de barro com azeite dentro. Era um pouco diferente da nossa atual vela. Jesus, ele conhece o coração de cada um de nós. E ele quer voltar a acender o coração de quem porventura perdeu o azeite. De quem por algum motivo tinha o fogo de Deus no passado, ardendo em chamas, e hoje não sente mais isso. Está só fumegando. Jesus está disposto a incendiar a sua vida, a vida daquele que antigamente tinha o perfume do azeite que queimava no pavio, a exalar por todos os cantos da casa como o bom perfume de Cristo, e esse bom cheiro de Cristo exalado no ar, por algum motivo se perdeu. Jesus quer voltar a acender essa torcida que fumega. Jesus quer fazer a sua vida brilhar novamente. Se porventura hoje você tem entrado aqui somente fumaça, somente fumegando, a luz que você tinha e que se apagara, a luz de Jesus, Ele quer fazer com que ela brilhe novamente. Jesus tem essa chama divina. O poder do Espírito que aqui está, porque esta é a igreja do Senhor, e ela só existe porque o Espírito de Deus aqui está. Ele está disposto nesta hora a voltar a fazer com que a sua torcida, o seu pavio que está quase se apagando, fumegando, volte a brilhar novamente. Meus irmãos, isso é misericórdia da parte de Deus. Veja, Jesus vem ao nosso encontro com mansidão. Jesus não está disposto a ver em nossa vida vidas que se lamentam pelos cantos da igreja, da casa, pelos cantos da vida, porque o azeite acabou. Azeite acabou. Diante de um Deus que a Bíblia diz que a sua misericórdia dura para sempre, como pode ser isso? Deus está disposto a fazer com que o seu pavio espiritual, que porventura tenha se apagado, está só fumegando hoje, volte a brilhar, volte a ver na chama do poder de Deus. Quem sabe você se inclui aqui? Quem sabe você é aquele que no passado estudava a Bíblia com ardor, gostava de ir à palavra de Deus, verificar os fatos e se alimentar dela, e hoje, porque o seu azeite acabou e você está só fumegando, você não tem mais gosto de ler a palavra de Deus, ou ler a palavra de Deus, um versículo sequer.
Quem sabe no passado você tenha falado muitas coisas da palavra do Senhor para outras pessoas, você tenha sido boca de Deus, você tenha profetizado na vida de muitas pessoas e hoje você mal lê a palavra de Deus. Quem sabe no passado seu coração ardia apaixonado pela obra de Deus e agora você não é mais assim. E o pior, ainda fica julgando quem é assim. Porque é assim que funciona. Quando a nossa chama se apaga e a gente fica só fumegando, um pouquinho antes da gente apagar de vez, a gente começa a julgar quem tem a chama. Muito cuidado com isso. No passado, você tinha uma visão ampla e clara daquilo que Deus estava lhe mostrando, do caminho certo a ser seguido. E agora você não consegue enxergar mais nada na sua frente. Se a sua vida está assim, eu vou dizer claramente aqui que você é um pavio que só tem fumaça, que você só está fumegando, que você só tem aparência de crente, que você só tem jeito de cristão, mas dentro do cristianismo você está fumegando, você está rachado. Agora, a boa notícia é que, por mais que as pessoas olhem para nós e digam o seguinte: olha, isso aqui não tem mais jeito, ela está quebrada, não quer mais saber de Deus, não quer mais saber de igreja. Eu vou dizer que a boa nova está aqui. Hoje a leitura é a leitura do Evangelho, e o Evangelho é boa nova. A boa nova está aqui para dizer que Deus diz: nada disso, tem jeito sim, tem que acender de novo sim, está rachado, mas eu vou consertar. Está trincado, está prestes a quebrar, está oco, mas eu vou preencher. Vai quebrar? Não vai quebrar, porque eu vou sustentar, porque está na minha presença, creu no meu nome e eu posso fazer milagres. Esse é o Cristo verdadeiro, esse é o Cristo que está sendo descrito aqui por Mateus como aquele que não esmaga a cana quebrada e nem apaga a torcida. Portanto, meu irmão, minha irmã, enche o seu coração de esperança. Não vá embora da casa de Deus hoje sem abrir, sem rasgar o seu coração na presença desse Deus que aqui está, na pessoa de Cristo e no poder do Espírito, para que Ele conserte tudo que tiver quebrado na tua história, para que Ele volte a encher de azeite a tua lâmpada, para que Ele coloque fogo santo na tua vida, e para que Ele volte a fazer com que a tua chama venha a arder de novo. A palavra de Deus diz que Jesus não veio para chamar os justos, mas sim os pecadores e os doentes para o seu reino. Se é assim que você está, eu vou dizer uma coisa para você: você está no lugar certo. Você está no lugar certo, porque aqui é o lugar do conserto de Deus para com a sua vida. Por último, eu queria dizer aos irmãos que é muito bom olhar para Jesus dessa forma, e é muito bom ser alvo desta misericórdia de Deus. Mas quando nós somos alvos desta misericórdia de Deus e temos no poder do Espírito uma visão clara de Cristo nesses moldes, nós passamos a ter uma grande responsabilidade também. E a responsabilidade que nós temos é de agir com os outros como Jesus agiu conosco. Uma regrinha de ouro: haja com os outros da mesma forma que Jesus agiu com você. Então aí vem o desafio. Quando eu olho para uma palavra como essa, eu vejo então, na pronúncia de Mateus, relembrando Isaías lá no passado, naquela profecia messiânica. Eu vejo aqui um Jesus gentil, um Jesus sensível, um Jesus cuidadoso, um Jesus que fala com mansidão, uma pessoa que interfere na vida dos outros, mas sabe como? Com muito zelo, com muito cuidado. Uma pessoa que evita o enfrentamento, alguém que ouve mais do que fala. Curiosamente, para a nossa cultura,
perpetuando ainda o que já existia nos dias de Jesus, quem age desta forma é visto como uma pessoa fraca. Mas para a lógica do reino de Deus, quem age dessa forma são os fortes. Porque eu vou dizer a vocês, irmãos, como um ser humano, é muito mais fácil você partir para o enfrentamento. Essa que é a realidade. O nosso comportamento humano, o nosso temperamento humano, quando confrontado, tem a tendência pura e clara de ir cara a cara para o enfrentamento e de ir, vamos falar um português claro aqui, para o quebra-pau. É assim que funciona na lógica humana. Essa é a linguagem, entre aspas, dos fortes, segundo os olhos humanos, mas segundo os olhos de Deus, os fortes são aqueles que seguram a peteca, são aqueles que evitam o enfrentamento, evitam falar no momento em que o sangue sobe na cabeça, são aqueles que se controlam, que têm discernimento, que têm poder do Espírito em si suficiente para ser um homem de Deus, para ser uma mulher de Deus, e interfere na vida do outro com muito zelo. Na lógica do reino de Deus, o poder não se impõe pela força, o poder se impõe pela gentileza, o poder se impõe pela elegância. E não porque quem faz isso é fraco, muito pelo contrário. Se eu considerar quem faz isso fraco, eu estou considerando Jesus um fraco. E Jesus é o Deus Todo-Poderoso. E justamente com gentileza, com tranquilidade, crendo no poder de Deus para colocar todas as coisas em ordem, é que a verdade se impõe. A verdade se impõe por si só, meus irmãos. Aprenda isso. A verdade de Deus, ela se impõe por si só. Você não precisa pegar ninguém pelo pescoço e enfiar com ela abaixo. A verdade de Deus, ela se impõe por si só. Quando ela parte de alguém que sabe por que está fazendo da forma que está fazendo. Com misericórdia, com mansidão, com alguém que trata a vida humana com muito zelo e com muito cuidado. Pois é, a vida é assim. Às vezes nós somos consertados como canas quebradas. Às vezes a nossa chama volta a se acender pelo poder de Deus. E quando a gente vai tratar com o outro, a gente trata o outro de qualquer jeito. Como se ele fosse um estranho. Como se ele não significasse nada para nós. Jesus não é assim. Então você que já passou por a experiência de ser cuidado por Jesus, você tem a obrigação de fazer o mesmo. Tratar as pessoas com honra, com cuidado, com delicadeza, para consertar a vida daquele que está quebrado, não para acabar de quebrar. Para oferecer uma oportunidade para que a chama volte a se acender e ela realmente se acenda. E que ela se acenda através da sua interferência benigna, com zelo e com confiança em Deus. Essa é a nossa obrigação. Daqueles que um dia já foram cana quebrada e pavio no fundo. Nós temos que tratar as pessoas ao nosso redor da mesma forma. Quero terminar dizendo o seguinte, irmãos. Não poucas vezes eu me senti como uma cana quebrada. E como um pavio de fumé, como um caniço totalmente esmagado e com uma torcidinha ali, uma fumacinha bem pequenininha. Não foi poucas vezes que eu me senti assim. Mas uma coisa eu posso dizer, irmãos, todas as vezes que eu me senti desse jeito, o Senhor me consertou. Deus cuidou de mim. Sabe como Ele cuidou de mim? Com mansidão, com delicadeza, fazendo com que eu sentisse o seu amor envolvendo a minha dor. Foi assim que Deus cuidou de mim. E eu faço uma outra oração comigo, sempre. Que assim como Deus cuidou de mim dessa forma, eu também cuide das vidas que estejam ao meu redor com o mesmo cuidado, com o mesmo zelo, interferindo de maneira cuidadosa, de maneira delicada, com a mesma gentileza,
com o mesmo amor. Porque eu quero ser discípulo de Jesus. Se você quer ser discípulo de Jesus, saiba que você tem grandes privilégios. Quando você for uma cana quebrada, Deus vai te consertar. Quando você for um pavio que fumega, Deus vai te acender de novo e vai te encher de azeite. Mas como discípulo de Jesus, você tem a responsabilidade de fazer o mesmo com as pessoas que estão ao seu redor. Um grande desafio para nós. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos abençoe. Somos ouvidos por nós.
Fechar os nossos olhos. Quero que você pense um pouco naquilo que a palavra de Deus lhe disse nessa noite. Você está diante da face de um Deus Todo-Poderoso, diante da face de Cristo. Esse Cristo é um Cristo que não esmaga a cana queimada e não apaga a torcida do funério. É um Cristo que quer alcançar a sua vida nesta hora com esta bênção. Porque Ele é assim, sem muito estardalhaço, sem muito estrondo, de maneira mansa e suave. Deus quer tocá-lo nessa hora. E sabe, você já foi tocado por Deus, você já foi tocado por Ele, já sentiu o conserto do Senhor nesta hora, sentiu a chama do Senhor arder de novo no seu coração. Assume um compromisso com Ele, de ser verdadeiramente discípulo, de agir da mesma forma com as pessoas que estão ao seu redor. Oremos. Senhor, toma a nossa vida. O Senhor conhece cada coração que aqui está nesta noite. O Senhor conhece cada luta, cada enfrentamento. O Senhor conhece como cada um chegou à tua casa nesta noite. Alguns cansados da jornada, outros, ó Deus, perplexos por terem sido tratados da forma inadequada, outras pessoas feridas completamente. Senhor, muitos aqui chegaram nesta noite como uma cana quebrada. Muitos, ó Deus, entraram por estas portas nesta noite, ó Deus, como um pavio que fumega. Muitos perderam o ânimo de estudar a tua palavra. Muitos perderam o gosto de estar na tua casa, Senhor. Muitos, ó Deus, estão aqui, mas fizeram porque têm o hábito de estar. Senhor, que agora o Senhor derrame sobre nós uma renovação tal que vidas aqui sejam completamente consertadas, ó Deus. Que todas as rachaduras da nossa alma, que todas as trincas do nosso coração agora sejam consertadas pelo poder do Espírito entre nós. Que a tua presença bendita, Deus, faça com que a tua chama santa volte a arder na nossa existência. Que nós tenhamos novamente novo ânimo, prazer renovado de estar na tua casa, buscando a tua presença. Que nós possamos, ó Deus, ter uma vontade incontida de nos reunir com os nossos irmãos em torno da tua palavra para conhecer mais e melhor de ti, ó Deus. Que o Senhor trate conosco dessa forma no teu poder, através da tua mansidão, através da tua gentileza, através da suavidade da tua presença entre nós. E uma vez assim tratados, ó Deus, nós possamos seguir os teus passos, nós possamos nesta terra refletir a tua glória como um espelho, ó Deus. Nós possamos refletir o teu comportamento, refletir o teu caráter, ó Deus, a todos aqueles que estão ao nosso redor. Que o Senhor conserte muitas canas quebradas e faça acender muitos pavios através da instrumentalidade da nossa vida e do nosso discipulado. Nós queremos isso porque nós sabemos que essa é a tua vontade para nós. Toma-nos nas tuas mãos nesta noite e faz uma grande obra entre nós. Nós cremos nessa verdade no teu poder. Nós declaramos isso e clamamos em nome do Senhor Jesus. Amém. E que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Na bênção de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.